Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Quero-te desejar uma boa semana, que inicia hoje, segunda-feira. E vamos falar de esperança. Pedro hoje vai falar especificamente da esperança, vai trazer outra vez o termo, mas vai fazer uma conexão muito interessante com um outro assunto. Okay? Então, vamos ao nosso texto, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Ora, quem há de vos maltratar se vocês forem zelosos na prática do bem? Então, Pedro, até aqui, tem falado bastante sobre a nossa santificação. Ou seja, nós nos separarmos, nós sermos diferentes daquilo que nós vemos à nossa volta. E o que é que nós vemos à nossa volta? Nós vemos um mundo, um sistema de valores caído, em que oposto a Deus, oposto ao caráter de Deus, às virtudes de Deus, às belezas de Deus. Deus é amor, nós vemos egoísmo. Deus é generoso, nós vemos pessoas que só sabem tirar e se aproveitar dos outros. Então, nós vemos vingança, em Deus nós vemos perdão. Então, nós vivemos num mundo, num sistema que é escravo do pecado, que é escravo destes instintos, destes impulsos egoístas, centrados na própria pessoa. E nós fomos regenerados, Pedro fala logo isso no início da sua epístola, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza, com novos desejos, novas vontades, uma nova cosmovisão, ou seja, uma nova forma de ler a vida. E nesse novo ser interior que nós temos, nessa nova natureza que nós temos, nessa nova forma de estar, nós já não conseguimos ser dessa forma de consciência tranquila. Okay? Nós começamos a agir de uma outra forma, segundo este caráter de Deus, com generosidade, com amor, com perdão, com graça, com fidelidade, com verdade, com justiça. E quando nós agimos assim, de uma forma geral, de uma forma genérica, isto traz harmonia aos relacionamentos. Ou seja, nós não somos uma fonte de destruição de relacionamento. Okay? E isso é bom no local de trabalho, uma pessoa digna de confiança, é bom num lar, é bom num casamento, é bom numa escola, um professor ter um aluno assim empenhado, mas às vezes nem sempre corre bem. Às vezes nem sempre corre bem. Mas a primeira pergunta que Pedro lança então é: quem há de vos maltratar se vocês forem zelosos na prática do bem? Ou seja, se vocês refletirem estas virtudes belas que há em Deus de amor tanto a Ele quanto ao próximo, então quem é que vos vai maltratar? No entanto, isso acontece. Okay? No mundo ideal isso nunca aconteceria. Mas, na verdade, isso acontece. Versículo 14. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. E aqui Pedro ecoa uma das bem-aventuranças de Jesus, em que diz que bem-aventurados se forem perseguidos por minha causa. É possível nós sermos perseguidos mesmo praticando o bem, mesmo fazendo o bem. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas, na sua prática egoísta do mal para atingir as suas necessidades e desejos imediatos, sem terem em conta o bem do próximo e a prosperidade e o florescimento do próximo, as pessoas sabem que estão a passar uma linha. Deus deu a toda a gente uma consciência moral. Deus deu a toda a gente uma consciência entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então a pessoa sabe quando está a passar essa linha. É verdade que às vezes fica cauterizada, é verdade que às vezes, consoante a cultura em que a pessoa nasce, essas noções começam a ficar desvirtuadas, mas nós podemos encontrar, ao longo das várias culturas, ao longo das várias épocas, percepção daquilo que é certo e daquilo que é errado comum aos vários tempos e aos vários lugares. Agora, a pessoa, quando começa a ultrapassar essas linhas, a pessoa sabe na sua consciência. E a pessoa vai tentar abafar. Okay? A pessoa vai tentar abafar por meio de várias racionalizações, por meio de vários esquemas, até que a pessoa consegue começar a cauterizar isso aí. O problema está quando surge alguém que vive em oposição, que vive aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é louvável, e essa pessoa não consegue lidar com isso. Porque ou ela muda e vai em direção daquilo que ela sabe que é a forma que ela devia estar a viver, ou então ela vai tentar abafar aquele que é o lembrete de que ela está errada. Aquilo que é uma ameaça à sua cauterização da consciência. Okay? Então as pessoas vão começar a perseguir. Foi isso que os líderes religiosos fizeram com Jesus. Okay? Jesus vivia aquilo que era... Jesus vivia um amor perfeito a Deus, um amor perfeito ao próximo. Jesus manifestava a glória do Pai, manifestava o amor do Pai, o amor de Deus a toda a gente com quem ele lidava. Isso começou a incomodar quem não vivia assim. E da mesma forma, pode ser no teu local de trabalho, tu podes incomodar pessoas só pela tua postura correta.
ou na faculdade, ou, infelizmente, na própria casa, com o teu cônjuge. Infelizmente, isto acontece. Mas Jesus está aqui a dizer, por meio de Pedro, que quem sofre por causa da justiça é bem-aventurado. Há uma felicidade que é além desta felicidade das coisas que nós podemos obter desta vida e que são felicidades legítimas, muitas delas, mas não são felicidades nem permanentes, nem são na proporção daquilo que nós recebemos aqui da parte de Deus. Porquê? Porque nós temos visto, temos falado bastante nisto. Deus é permanente, Deus é o eu sou. E por isso nele podemos ter esta esperança que também é permanente e que é diferente das esperanças que nós podemos encontrar aí fora, porque nada nos oferece este senso de eternidade, este senso de permanência. Deus oferece isso. Da mesma forma, a felicidade que pode ser encontrada em Deus também é permanente. E esta é a bem-aventurança. Okay? É esta felicidade que é plena, independente das circunstâncias em que nós vivemos, porque tudo à nossa volta é passageiro, independentemente de tudo aquilo que o mundo tem para oferecer e das circunstâncias que podem ser voláteis, em que hoje elas são favoráveis, amanhã já não são, etc. Nós podemos ter esta felicidade que permanece em Deus, e mesmo no meio da perseguição, ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de ser tratado injustamente. Ninguém gosta de ser caluniado. Ninguém gosta que as pessoas andem a falar nas costas. Ninguém gosta de ser tratado de forma diferenciada só porque vivemos aquilo que é correto. Então, mas é possível mesmo no meio disso que nós não gostamos ter uma felicidade que está lá no fundo, que nos segura, que nos sustenta. E agora Pedro vai nos dar imperativos, tá? Ele vai dizer assim, no versículo 14, na segunda parte, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Então ele dá aqui 2 imperativos negativos, depois vamos ver um imperativo positivo. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Ou seja, que o facto de vos maltratarem não vos paralise, não vos deixe com medo das consequências que podem acontecer. Se o teu patrão começa a fazer diferenciação entre ti e os teus colegas, não tenhas medo. Há um Deus que é soberano. Se na faculdade isso também acontece, não tenhas medo. Ok, se há pessoas, se há familiares que começam a te maltratar por causa da justiça, por causa de tu quereres viver o que é correto, de tu quereres pagar um imposto, de tu quereres manter uma postura de verdade, uma postura de integridade, não tenhas medo. Não fiques angustiado, que isso não queime o teu coração, que isso não desgaste a tua alma, porque não é isso que importa. O que é que importa? O que importa é o que Pedro vai dizer a seguir. E este é o terceiro imperativo. Pelo contrário, santifica a Cristo como Senhor no teu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Okay? Então, santifica a Cristo. Separa Cristo no teu coração. Deixa o medo, deixa as angústias, põe de lado e põe Cristo. Separa Cristo no teu coração. E como é que vais separar Cristo? Lendo a Bíblia, orando, participando da vida da igreja? Sim, tudo isso sim. Mas há aqui uma outra coisa que Pedro pede e que ele destaca aqui. Estando pronto para responder a todo aquele que pedir da razão da esperança que é em vocês. As pessoas vão ver que tu estás a ter aquela postura, aquele comportamento, estás a manifestar aquilo que tu sabes que é uma virtude de Deus, estás a mostrar que tu vives dessa forma para a glória de Deus, para mostrar a beleza que há em Deus. Então tu vives e tens esse testemunho junto ou nas esferas da sociedade em que tu estás inserido, desde casa até lá fora. As pessoas vão ver que há algo diferente e que tu então estejas pronto para falar do porquê que é diferente. Porquê que tu tens uma esperança assim? Porquê que tu tens um chão firme que te faz enfrentar a realidade da forma como tu enfrentas. Tu não ficas angustiado, tu não ficas com medo, mas tu encaras tudo com esperança. Então prepara-te para falar da razão dessa esperança. Ou seja, Pedro está aqui a dizer como é que tu vais enfrentar as injustiças que são feitas contra ti. Não é com medo, não é com angústia, mas é com missão. A missão. Nós santificamos a Cristo por meio da missão. É isto que Pedro está aqui a dizer. Santifica Cristo quando estiveres a ser perseguido, quando tiveres a tendência de ficar com medo, de ficar angustiado. Santifica Cristo. Como é que vais santificar Cristo? No meio desse contexto, vivendo a missão. E como é que se vive a missão? Falando da esperança. Ok? Não é só aquela questão de viver uma lista de coisas certas, que crente faz isto e crente não faz aquilo, mas é falando da esperança que há em nós. Qual é a esperança que há em nós? É este chão firme que nós pisamos. E quem é este chão firme? É Deus. É um Pai que nos ama incondicionalmente, apesar de tudo aquilo que nós
somos e daquilo que nós não somos, é um Pai que está lá e que nos segura. É um Pai que nos deu o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para viver a vida que nós não conseguimos viver. A vida perfeita que nos é atribuída, e Ele passa-nos a tratar como o próprio Filho. Então, nós santificamos a Jesus vivendo a missão. Vivendo a missão. Então nós não vamos ter Cristo no centro da nossa vida. Cristo não vai ser o fundamento da nossa vida se nós não passarmos a viver a missão. Então pouco ou nada serve nós irmos à igreja, nós cantarmos, nós até termos uma postura ética, correta, moral, se nós não vivermos a missão. Se nós não estivermos preparados para falar da razão da esperança que há em nós. Então nós temos que nos preparar para isso. Viver a missão implica programarmos, implica nós planearmos. E o que é que nós planeamos? Nós planeamos, testemunharmos da paternidade de Deus na nossa vida. Como é que Deus tem cuidado de nós? Como é que nós temos visto as intervenções de Deus na nossa vida? Mesmo nos momentos de dor, nos momentos de silêncio, porque nós não vivemos uma vida cristã sem sofrimento e sem dor. Quem prega a teologia da prosperidade prega uma mentira. Ok? Então nós podemos viver sofrimento, podemos viver dor, mas nós vivemos a paternidade de um Pai que nos abraça no meio dessa dor. Então estejamos prontos para falar disto às pessoas. De como nós sentimos o Pai connosco. Ok? Como é que nós sentimos o Espírito de Deus connosco? Então vamos partilhar como é que o Pai trouxe a nós de uma forma específica e particular o Filho a nós. Como é que Ele nos salvou a nós particularmente. Como é que nós nos convertemos. Como é que nós percebemos que éramos pecadores, que estávamos longe do Pai, que o Pai nos atraiu a Ele com laços de amor irresistíveis. E em segundo lugar, estejamos prontos para partilhar o Evangelho, a verdade do Evangelho, a boa notícia de que Deus nos criou, de que nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado, somos insensíveis para com Deus, de que Deus se faz homem por meio de Jesus Cristo e que nós devemos responder com fé e com arrependimento. Tenhamos isto pronto, na ponta da língua, para falar tanto de como Deus tem agido como Pai na nossa vida, como para falar do Evangelho, da boa notícia, os vários pontos do Evangelho. Tenhamos tudo isso pronto. Isso prepara-se com antecipação. Okay? Para que quando surgir um momento, nós possamos então pôr para fora a razão da esperança que há em nós. E assim nós santificamos, assim nós elevamos Cristo. Nós elevamos Cristo no nosso coração ao elevar Cristo diante dos outros. Isto é a missão. É levantar Cristo e mostrar a beleza, a glória de Cristo. A glória do Pai que nos envia Cristo. A glória do Espírito que aplica Cristo à nossa vida. E nós vamos ter que fazer isso com uma atitude. Não com um dedo a apontar para os outros. Não com um ar de superioridade, mas com mansidão e temor. Com mansidão. Não é para andar a chicotear as pessoas. É com mansidão. É com respeito. E mais com uma boa consciência. Versículo 16. De modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Uma boa consciência. Ou seja, eu sei que eu vivo uma vida ética, sim, em que eu vivo e manifesto as glórias e virtudes de Deus, a verdade, a generosidade, a fidelidade, etc. Eu tenho uma boa consciência em que as pessoas não podem ter nada a que me apontar, que as pessoas não podem apontar nada, e eu falo às pessoas nessa autoridade de uma boa consciência, eu falo a essas pessoas com mansidão, querendo abraçá-las, querendo que elas abracem o Pai que nos abraçou. Okay? Querendo que elas recebam esse abraço do Pai. Então, prepara esta semana, prepara-te para as oportunidades que Deus te der, para tu partilhares a razão da esperança que há em ti. Santifica a Cristo. Lembra-te, tu só vais santificar a Cristo, vais elevar a Cristo no teu coração. Vivendo a tua vida em comunidade, sim, foi o que nós falámos, isso é imprescindível, indispensável, e quem quer viver a vida cristã sem comunidade não vive vida cristã nenhuma, ok? Vivendo o seu relacionamento no casamento de uma forma que honra e que serve e que é generoso para com o cônjuge, etc. Na sociedade, no local de trabalho, nós falamos disso tudo. Okay? Mas o fim disto é desembocar na elevação de Cristo no coração e na elevação de Cristo diante dos olhos dos outros, na missão. Okay? Então, a missão é o alvo, para que outros possam então ir à comunidade, para que outros possam viver um casamento, para que outros possam viver no local de trabalho como devem viver. Okay? Então Deus te abençoe e procura nesta semana dedicar-te especificamente a isto aqui, à missão.
Deus te abençoe.